Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer o amor, o carinho de vocês. Eu pude representar de alguma forma no Espírito Santo, lá, né, na Alemanha. Nós fomos fazer atividade de nós fomos num campo de concentração. Eu não vou saber pronunciar o nome em alemão, né? Mas não é um lugar conhecido, não. Buchenwald, eu acho, uma coisa assim, né? Somos num campo de concentração na Alemanha. Isso é a diferença entre campo de extermínio e campo de concentração, tá? Auschwitz, que é o mais famoso, é um campo de extermínio, tá? Lá onde as pessoas iam para serem mortas mesmo. No campo de concentração era como se fosse uma grande prisão. Mas as pessoas ficavam em condições muito precárias, de propósito, justamente para não terem força para causar uma rebelião, nada assim parecido. E morreram pelo menos 60 mil pessoas nesse campo de concentração em 5, 6 anos, né? Então é um lugar muito triste também. Então os alemães fazem questão de mostrar para as pessoas, para os próprios alemães, né? E para qualquer pessoa que vá lá, mostrar os seus erros do passado, para que a gente não cometa esse erro de novo, né? Que é o erro de você menosprezar os outros, né? E as outras nações, os outros povos, né? Por achar que você é o melhor povo do mundo, né? Era uma coisa que Meixo Sama também, né, ensinava muito pra gente, né? Todo pensamento que é limitado de alguma maneira é um mal. Se limita a sua religião, só a minha religião salva, é um mal. Só o meu partido é o partido correto, isso é um mal. Qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer tipo de amor que tenha algo como objetivo, um bem limitado, ele vai se tornar um mal mais cedo ou mais tarde. Porque ele não consegue incluir todas as pessoas. O Messias, Meixo Sama explica que significa o Senhor do perdão. Então tem a ver realmente com o perdão. Essa fé que a gente hoje vivencia é uma fé ligada ao perdão. A perdão é a palavra mais importante para nós hoje. Compreendermos o que significa o perdão de fato. Então foi um momento para grandes reflexões você estar num campo de concentração. Porque você vê pessoas cometeram atrocidades acreditando que estavam fazendo a coisa certa, por um lado, né? E pessoas sofrendo coisas terríveis sem ter tido culpa de nada, a não ser ter nascido daquela forma. Eu nasci judeu, eu nasci negro, eu nasci cigano e por isso eu tenho que morrer, né? Então realmente assim, foi um encontro de grandes sofrimentos e é possível sentir. Mesmo que você não seja muito sensível, você consegue sentir o peso que existe naquele lugar, né? E a gente aprende aqui na fé, né, de Meixo Sama, que nosso líder espiritual hoje vem ensinando pra gente cada vez mais fortemente, que o perdão é a solução de muitas dessas coisas, né? Porque quando você tem um problema mal resolvido, né? O que acontece? Um problema mal resolvido geralmente tem alguém que é vítima e alguém que causou o sofrimento, não é? O problema mal resolvido pode ser só um dos lados ou pode ser nos dois lados, não é? Pode ter gente que fez os outros sofrerem e não tá nem aí, acha que não tem problema nenhum, né? Mas tem gente que pode estar arrependido, né? Isso causa um grande sofrimento para a pessoa. E tem pessoas que foram vítimas e não conseguem perdoar, né? Outras que conseguem se resolver em relação a isso, ao que sofreu, não é verdade? Então, a gente está aprendendo que o mundo hoje, nós mesmos, né, e nossos antepassados, têm uma vida repleta de coisas mal resolvidas. Muitas vezes até que a gente mesmo nem percebe. Então, por exemplo, na psicanálise, né, Freud, por exemplo, Freud, Jung, né, esses famosos estudiosos descobriram isso, né? Que a maioria dos grandes problemas das pessoas, depois de adulto, são traumas de infância, por exemplo, situações mal resolvidas do passado, né?
E, bem, isso não é só essas coisas assim tão científicas, não. A gente pode ver no dia a dia da gente, né? Por exemplo, se você namorou 2 ou 3 pessoas e as 2 ou 3 te traíram, você vai ter uma imagem né, do sexo oposto horrível, né? Homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, né? Na verdade. É só você ter experiências ruins que você cria alguma coisa mal resolvida dentro de você, né? Isso atinge todos os aspectos, né? É mesmo dinheiro, por exemplo, né? Ah, você vê alguém que tem um pouco de dinheiro, você já pensa, ah, ele é rico, mas deve ter um monte de problema, né? Você já quer justificar de alguma maneira porque você sente alguma coisa mal resolvida em relação a isso, né? Então todos nós temos o tempo todo coisas mal resolvidas, né? A humanidade tem coisas mal resolvidas. Nós temos a nossa infância, nós temos a nossa adolescência, a nossa vida adulta. A humanidade tem em sua história coisas mal resolvidas. E lá em Buchenwald, lá nos campos de concentração, foi possível ver um pouco dessas coisas mal resolvidas da humanidade, né? Da história da humanidade. É muito dolorido você ver os vídeos, você ver as fotos, ouvir as histórias, né? E eu imagino o sofrimento, principalmente, é claro, né, das vítimas, né? Como você conseguir perdoar, né? As pessoas que fizeram tanto mal deliberadamente, né? Porque era terrível. Se você escuta as histórias, coisas assim inacreditáveis mesmo, né? O ser humano possa fazer. Só que a humanidade, pois bem, né? Tá fazendo isso há muito tempo, né? Então, como nós, né, que somos fiéis de Meixo-sama, que estamos o tempo todo pensando sobre essa palavra perdão, né? O que nós devemos fazer num lugar assim? Que tipo de reflexão a gente deve ter, né? Eu passei o dia inteiro pensando sobre essa questão. Será que as pessoas que estão aqui hoje, será que existe algum espírito ainda hoje lá no mundo espiritual, né? Mesmo que depois que voltou para o mundo espiritual? Será que não deve ter muita gente ainda hoje lá no mundo espiritual prisioneira desses sentimentos, né? Será que isso não está refletindo hoje na humanidade, em nós mesmos que estamos aqui do outro lado do mundo muitas vezes? Será que não reflete em nós de alguma maneira? Quando a gente não consegue perdoar, né, quem fez a gente sofrer por coisa pequena. Eu escutei história de irmãos que brigaram quando criança e hoje, com 50, 60 anos, não se falam ainda hoje. Já pensou? Né? Existem muitos, né? Será que isso também não é reflexo dessa força que não perdoa? Então, se você não resolver os seus problemas dentro de si, isso vai afetar a sua vida de todas as maneiras. Isso Meixo-sama ensina pra gente, né? Que nós somos a soma de nossos antepassados, né? Que nós herdamos muitas coisas do passado, né? E a gente passa por muitas coisas hoje que estamos herdando a humanidade dentro de nós, né? Então, realmente, o grande papel que eu sinto e que Meixo-sama está ensinando pra gente existe uma maneira de você ajudar o mundo todo. Existe. Porque você é uma célula desse mundo todo, uma célula desse universo. Se você conseguir resolver as suas coisas internas, você fez algo para o mundo. Você ajudou o mundo a melhorar. Porque dentro de você existem milhares de pessoas. Meixo-sama disse, nós somos a soma dos nossos antepassados. Então, significa que quando a gente consegue resolver dentro da gente muitas coisas, a humanidade resolve dentro dela muitas coisas. E foi o que eu senti lá no campo de concentração. Eu precisava resolver coisas internas minhas para poder ajudar a humanidade, até aqueles espíritos que podem estar lá, ainda hoje, presos naquele campo de concentração. Pode ser que eu ajude ele se eu me resolver. Só que quando a gente fala de resolver situações, é tantas histórias, não é? É tanta história, né? E todo mundo tem um monte de motivo, não é? Todo mundo tem motivo para não perdoar. Todo mundo tem motivo para se achar
injustiçado, né? Todo mundo tem. Só que esses motivos que a gente tem não resolvem as coisas, né? Então todos nós temos situações dentro de nós que a gente gostaria de resolver, mas a gente mesmo tem dentro da gente motivos que não nos levam a resolver aquela situação. Por exemplo, né? Não, eu até quero perdoar meu irmão, mas ele nunca me pediu perdão, né? Então eu já coloquei ali uma condição, né? Mas eu também não ligo pra ele, né? Também nunca liguei pra ele. Uma amiga de internet, na verdade, eu nem conheço ela pessoalmente, mas amiga de internet, mandou uma mensagem pra mim e falou: hoje é aniversário da minha mãe, né? E faz 20 anos que eu não falo com ela. Ela mora na casa de baixo. Eu moro na casa de cima. E faz 20 anos que eu não falo com ela. E hoje é aniversário dela. Eu falei: e por que você não fala com ela, né? Aí tem... Pode ficar dias contando as histórias, por que não conversa com a mãe? Aí eu falei: isso te faz feliz? Não falar com sua mãe? Isso te deixa uma pessoa melhor, né? Isso faz realmente diferença na sua vida agora? Sou uma pessoa muito melhor porque eu não falo com a minha mãe? Aí ela: não. Então por que você não vai lá embaixo então e fala: mãe, parabéns pelo seu aniversário, dá um beijo nela e fala: me perdoa. O que custa? O que custa? Custa milhares de historinhas que a pessoa tem na cabeça que ela mesma colocou pra ela como prisão, né? A pessoa se aprisionou e ninguém pode tirar aquela prisão. Mas ela falou: é verdade. E aí a prisão sumiu, né? E ela desceu lá, abraçou a mãe dela, deu um beijo na mãe dela, pediu perdão. E a mãe chorou, e ela chorou, e todo mundo chorou. E resolveu uma coisa de 20 anos. Né? Por quê? Porque ela tomou a decisão de perdoar. Todas as situações que nós estamos vivendo são criadas por nós mesmos, né? Somos nós que criamos a prisão. Nós criamos todas as prisões. Todas as coisas mal resolvidas no mundo são prisões criadas pelas próprias pessoas. E Deus não pode fazer nada por isso. Ele pode bater na sua porta, mas você pode não abrir. O sonden, né, que é uma palavra japonesa, quer dizer os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades. Pensamentos, sentimentos e vontades que você tem. Você que tomou uma decisão de não mais falar com aquela pessoa ou de não perdoar aquela pessoa pelos seus próprios motivos que você criou na sua cabeça. E a humanidade toda sofre com isso. Mas o único que pode nos salvar somos nós mesmos nesse sentido. E essa é a mensagem de Deus pra gente. E lá no campo de concentração na Alemanha, eu pensei muito sobre isso. Como deve ser dolorido para alguém perdoar quem fez uma coisa terrível em relação a você. Eles foram assassinados ali, né? Cruelmente, né? Foram torturados, né? Mortos. Mas se você parar para pensar, morreu, acabou, né? Na verdade, continua no mundo espiritual. No mundo espiritual a vida continua. Só que lá, a pessoa escolheu continuar com a dor, né? Com ódio. Né? Ela criou uma prisão para ela lá também no mundo espiritual. Então, Deus não pode ajudar essa pessoa. Porque não foi Deus que colocou ele na prisão. Foi ele que se colocou por meio desses sentimentos. Né? O fato aconteceu. Isso é muito importante a gente entender. O fato aconteceu, não tem como mudar. Existe o certo e o errado. Ninguém está falando que não existe certo e errado. Existe o certo e errado. Mas você criar uma prisão por causa disso, para você mesmo, não vale de nada. Né? Você está criando um sofrimento para você mesmo. Uma vez a gente estava num grupo jovem, a gente fez uma festa no grupo jovem. Fomos para uma discoteca, todo mundo dançar. E aí uma menina
do grupo ligou e falou assim, eu não vou. Eu falei, você não vai? Por quê? Não, porque tem uma pessoa que está aí no grupo que eu odeio, né? E ela me odeia também, e eu não vou. Eu falei, tá. Você escolheu então deixar essa pessoa que te odeia feliz e deixar os outros 11, que eram os amigos dela, né? Que te amam, infelizes, então. Porque quando ela decidiu não ir, quem ficou feliz com isso? Só a pessoa que odiava ela, né? E os 12, os outros 11 que amavam ela, não valorizou, não é? Nós, seres humanos, estamos o tempo todo tomando decisões baseado nos nossos sentimentos, criando prisões para a nossa própria felicidade, e que Deus não pode fazer nada. Mas se a gente entender que a chave para resolver todos esses problemas está na palavra perdão, a nossa vida tem uma chance de mudar. Porque o problema é o seguinte, como eu falei, tem muitas historinhas de um lado e tem muitas historinhas do outro. Se você ficar, não, calma aí, vamos resolver essa situação aí, fala, né, tintim por tintim, na ponta do lápis, não tem solução. Não tem solução. Não tem jeito. Porque sempre vai ter algum motivo, né? Que você quer que o outro faça ou desfaça, né? Então o perdão, qual que é a base do perdão? É falar assim, olha, tudo que aconteceu em nossa vida, tudo que aconteceu, por mais terrível que possa ser, né? Nossa vida, é um grande teatro de Deus. É um grande teatro de Deus. E uma hora vai acabar. E a gente vai voltar para a casa de Deus. Então aqui é um grande teatro que a gente está vivendo. E por meio desse teatro, a gente está aprendendo a se tornar um ser humano melhor. Mas se você não conseguir aceitar que Deus estava por trás de todas as coisas, que Deus criou cada teatrinho desse, se você não conseguir aceitar isso, você não vai conseguir perdoar e ser perdoado. Porque o problema é que o perdão não pertence ao ser humano. O perdão pertence a Deus. Porque Deus criou toda essa história. Não é verdade? Quando a gente morre, a gente chega no mundo espiritual, ninguém morreu, não é? Continua todo mundo vivo, não é verdade? Não importa o que tenha acontecido aqui, quando chegar no mundo espiritual, o nosso Pai, que é Deus, está esperando a gente, não é verdade? Então por que a gente não encontra com Ele, né? Porque a gente tem coisas mal resolvidas aqui na Terra. E a gente não consegue encontrar com Deus. Mas é a gente que definiu não encontrar com Deus. Então só tem um jeito, e isso ficou muito claro para mim lá, naquele campo de concentração. Só tem um jeito. Deus quer te encontrar de novo. Mas se eu ficar preso na história, quem estava certo, quem estava errado, não tem fim. Então existe uma frasezinha que fala, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Não é verdade? Essa história, essa frase famosa, tem a ver com isso. O que você prefere? Entender que realmente Deus está por trás de todas as coisas e perdoar e desfazer todo e qualquer mal-entendido por meio do perdão? Ou você quer continuar as histórias da humanidade? E isso é uma decisão que só você pode tomar. Mas ninguém pode tomar por você. Ninguém mesmo. Então isso para mim foi a maior lição lá no campo de concentração na Alemanha. Porque imagina a dor daquelas pessoas que foram torturadas ali, né? Mas elas podiam estar prisioneiras depois de 60, 70 anos. Elas podiam estar lá e eu senti muita gente ali. Eu senti muita dor ali. Existiam pessoas ali ainda, 70 anos depois. Eu lembrei do filme que eu vi faz pouco tempo, né, que é Maria Madalena,
de 2018, tem uma conversa de Jesus com uma pessoa, que a pessoa fala assim, você está falando de perdão, é fácil para você. Mas eu quero ver o caso da minha amiga, que foi estuprada, e aí o marido dela considerou estupro como uma traição por parte dela, e chamou a vila, os homens da vila, para apedrejar ela até a morte. Ela morreu apedrejada porque foi estuprada. Eu quero ver o Senhor falar sobre perdão para essa pessoa. E aí Jesus se volta para ela e fala assim, minha irmã, esse fardo não é pesado demais para você? O que esse fardo fez de bem para você até hoje? Você carregar essa dor com você, o que ela melhorou a sua vida? O que isso transformou a sua vida em algo melhor? Nada. Então por que você não perdoa? Porque vai ser bom para você. Então Deus não pode melhorar a sua vida porque você não perdoa. Só que a gente não consegue perdoar porque a gente não consegue ver Deus por trás de todas as coisas. Então é isso que eu sinto hoje. Só existe uma maneira de eu conseguir realmente manifestar o perdão. É ver Deus por trás de todas as coisas. Foi Deus que fez eu ter um desentendimento com minha filha. Foi Deus que fez eu ter um desentendimento com minha mãe. Naquele momento era necessário para alguma coisa. Não sei porquê, mas Deus tinha um motivo. Se eu não conseguir ver Deus, eu não vou conseguir perdoar. Eu não vou conseguir entender que Deus perdoou quem me fez sofrer. Não vou conseguir entender que Deus me perdoou também. Só mais uma situação assim. Quando você sofre, você fica mais forte. Você desenvolve mais amor. Porque quando você passa por um sofrimento, você entende pessoas que passam por um sofrimento igual ao seu. Não é verdade? Então, se você, quando sofre, você ganha mais amor, isso é verdade? Você ganha mais compreensão? Você ganha mais amor no seu coração porque você começa a entender os outros? Se quando você sofre, você ganha mais amor, se isso é verdade, então Deus está colocando o sofrimento na sua vida por meio de algumas pessoas para te fazer um ser humano melhor, não é verdade? Então essas pessoas que estão te fazendo sofrer, visto pelos olhos de Deus, são anjos? São enviados de Deus? Você já foi um enviado de Deus na vida de alguém também, para fazer essa pessoa de uma maneira sofrer e também aprender a ser um ser humano melhor. Alguém já foi enviado na sua direção também para te fazer sofrer e te fazer um ser humano melhor. Você já foi e alguém já foi. Mas se você não entender que Deus está por trás de todas as coisas, não tem como pensar desse jeito. E aí você vai continuar com as coisas mal resolvidas dentro de você. E sua vida vai continuar igual como é hoje. Vai continuar se repetindo. Os mesmos problemas vão continuar se repetindo a vida toda. Porque você não consegue resolver o seu passado. Não consegue resolver o seu presente. Não vai conseguir resolver o seu futuro. Deus está o tempo todo utilizando as pessoas à sua volta. Utilizando você, seus antepassados, seu passado, seu presente e o seu futuro para construir um futuro melhor para todas as pessoas. Tudo faz parte do plano dele. Então, quando você chega num lugar desse, de campo de concentração, de campo de extermínio, você vê que não existe sofrimento na sua vida. Você acha que você sofreu? Vai para um campo de concentração, menos 10 graus de frio, e você com uma roupa que é só o seu pijama, tendo que trabalhar 12 horas por dia, trabalho forçado, onde a sua cama
era tão apertada com a da pessoa do lado, que se você se mexia, o de cá tinha que se mexer também, né? Porque senão você não se mexe. No frio, com fome, cansado, sendo torturado, até morrer. Você acha que você tem algum sofrimento? Se você acha, quando você chegar lá, você fala, não, eu nunca tive nenhum sofrimento na vida. É isso que o campo de concentração faz com a gente. Se você refletir, você nunca sofreu na vida. Então imagina para essas pessoas aceitarem o perdão de Deus, mas muitas já aceitaram. Porque dava para perceber que também muita gente já não estava mais ali. Então Deus está com as portas abertas para a gente. Mas somos nós que temos que decidir se a gente vai entrar ou não. Tá? Isso foi um dia muito especial lá na Alemanha.